Oi, gente, quero mandar uma pergunta. O que acontece com a pessoa que morre sem nunca ter conhecido Jesus e sem nunca ter ouvido do Evangelho? A Bíblia nos conta que logo após o Pentecostes, Pedro e João estavam indo ao templo de Jerusalém na hora da oração, às 3 horas da tarde, e que curaram um aleijado de nascença que era colocado ali na porta, na entrada do templo, todos os dias para pedir esmola. O texto bíblico nos diz que todos ficaram maravilhados, pois conheciam aquele homem paralítico há muito tempo, e que logo se formou uma multidão em volta deles. Vendo isso, Pedro começou a ensinar a multidão sobre Jesus Cristo e a necessidade de nos arrependermos e termos fé nele para sermos salvos da condenação eterna. A Bíblia diz que nisso chegaram alguns sacerdotes e guardas do templo que prenderam Pedro e João, que acabaram passando a noite ali na prisão. No dia seguinte de manhã, as autoridades e líderes religiosos mandaram chamar ambos os discípulos para que os interrogassem a respeito do que estava acontecendo. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro disse que, daquela maneira que era clara para os ouvintes daqueles dias, que não era através de Moisés, da lei, ou dos profetas, mas somente através de Jesus Cristo era possível alcançar a salvação. Um dos versos mais conhecidos por todos nós em nossas Bíblias fica em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu queria chamar sua atenção para os versos seguintes, 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A ideia transmitida aqui pelo apóstolo é que a pessoa que não crer, ou ignorar, ou ainda desprezar a solução que o próprio Deus oferece aos pecadores de se reconciliarem com Ele, essas pessoas já estão condenadas, ou melhor dizendo, elas estavam condenadas antes por causa dos seus delitos e pecados, e agora, rejeitando a solução de Deus, elas continuam condenadas do mesmo jeito. É como uma pessoa que cai de um transatlântico no meio do oceano entre o Brasil e a África, sem que ninguém perceba. Ela está lá sozinha no meio do mar, depois de dias condenada a morrer. De repente, imagine que passa um avião a 10 mil metros de altitude e vendo alguma coisa se mexendo ali no mar, joga um salva-vidas desses que quando bate na água viram um bote de salva-vidas inflável com kit de sobrevivência, lanterna, rádio e etc. E essa pessoa que estava condenada a morrer se recusa a aceitar essa ajuda. Ela ignora, despreza o salva-vidas e sai nadando em direção oposta. Bem, ela já iria morrer antes mesmo, já estava condenada e sem esperança. Agora, depois de não aceitar esse salva-vidas que caiu do céu, ela vai continuar com o mesmo destino, vai morrer de qualquer jeito, nada mudou. É isso que esses versos dizem. Todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados e não havia esperança. Deus manda Jesus, o nosso salva-vidas, e aquele que aceitar e entrar nesse bote será salvo, mas aquele que desprezar continua com o mesmo destino, ou seja, sem esperança. Somente em Cristo tem uma esperança de vida na presença de Deus. Não há outra maneira de sermos poupados no dia do juízo. A essa doutrina, que é conhecida como um dos 5 pontos da Reforma, solo Christus, ou somente Cristo, chamamos de doutrina da exclusividade de Cristo. É em Cristo exclusivamente que temos a salvação. Veja também, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, o que Jesus mesmo diz a seu próprio respeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, como você bem perguntou, o que acontece com a pessoa ou com as pessoas que morrem sem nunca ter ouvido falar de Jesus?
Os primeiros capítulos do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, descrevem bem essa situação e a condição geral da humanidade que nunca conheceram a Cristo. O escritor descreve aqui alguns problemas fundamentais e gravíssimos que o homem natural, ou o homem sem Cristo, comete. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações sensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Conhecemos esses textos, entre outros, como a revelação geral de Deus, onde Deus, através da natureza ou da obra da criação, se revela a todos os seres da história da humanidade. Lemos isso também nos Salmos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. O que essas passagens dizem é que, olhando para a criação, podemos saber que existe um ser muito maior que nós, soberano, pois controla todo o universo, poderoso, pois criou a natureza e tudo que nela existe, e que esse ser criador é relacionável, pois desde os mais remotos povos presta algum tipo de culto a ele. O primeiro problema é que, mesmo percebendo a existência desse Criador poderoso através da natureza, nós homens falhamos em não adorar esse Criador, adorando imagens criadas pelas próprias mãos de pau, pedra, barro, metal e assim por diante. Hoje, ao invés de adorarmos o Criador, nós adoramos as criaturas e as coisas que nós mesmos criamos. Podemos dizer que hoje, para nós, é muito mais importante a ciência, o conhecimento, os nossos bens, as nossas posses, nosso status e assim por diante, sempre colocando no lugar de Deus. O segundo ponto gravíssimo é que o homem está impossibilitado, por causa da cegueira espiritual causada pelo pecado, de cumprir as exigências das leis morais implantadas pelo próprio Deus no coração de todas as pessoas. Em Romanos 2, 14, 16, lemos assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se leis para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que a existência da lei está gravada em seus corações. Disso dão testemunhos também a consciência e os pensamentos deles, ora os acusando e ora os defendendo. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que o trágico problema do pecado é que ele anestesia a nossa consciência e acabamos aceitando e fazendo o que é errado, achando que estamos fazendo o que é certo, assim desprezando as leis de Deus colocadas em nossos corações. A nossa consciência, cauterizada pelo pecado, não mais consegue identificar o que é certo do errado, pois cada cultura tenta infligir em nós suas próprias leis morais em lugar das leis de Deus. Um exemplo disso é o infanticídio no meio dos indígenas, ou o canibalismo entre os pigmeus e várias tribos, ou ainda o sacrifício de um dos filhos gêmeos a nascer por algum desses povos que acreditavam e acreditam que é uma maldição. Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. E Deus nos julgará de acordo com os segredos dos nossos corações. Esse é um outro problema grave. Não basta apenas fazer o bem, as intenções do nosso coração também serão examinadas. Ou seja, o que devemos pensar ou perguntar se é que já existiu alguém que nunca ouviu o Evangelho, que foi uma pessoa justa, boa aos olhos de Deus, sem nunca ter pecado e sempre ter obedecido perfeitamente à vontade de Deus escrita em seu coração? Se essa pessoa existiu ou não, de acordo com a Bíblia, ela será julgada por um Deus justo, bom, que jamais comete qualquer injustiça.
Mas a pergunta continua: será que existiu alguém ou existe alguém assim? Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O profeta Isaías vai mais longe ainda quando descreve a nossa natureza. Somos como um impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como os trapos imundos. Portanto, todos os homens, tanto judeus como gregos, estão sob o poder do pecado. Que mais uma vez está escrito: ninguém é justo. Não, ninguém entende, ninguém procura Deus. Talvez algumas poucas pessoas em nossa história, ou durante toda a história da humanidade, sejam salvos dessa maneira. Não sabemos, mas com base nas Escrituras Sagradas, devemos dizer que esses salvos anônimos é uma realidade bem rara. Essa doutrina, a exclusividade de Cristo, ela é duramente criticada e rejeitada pelo mundo moderno e relativista de hoje. Eu considero essa uma das doutrinas bíblicas cristãs mais odiadas pelo mundo. Mas, por outro lado, é o maior ato de amor que o universo já ouviu falar ou conheceu. A de um pai que entrega seu próprio filho para esse ser punido no lugar de seus inimigos. Por isso que somos encorajados e enviados por Jesus a ir e fazer discípulo de todas as nações. Sem Jesus não há esperança. Só Jesus torna o impossível possível. Mandou muito bem.